Bom pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3, eu sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula nós vamos falar sobre capacitância e dielétricos, tá bom? Vou começar aqui com o pensamento do momento do grande poeta chileno Pablo Neruda, Prêmio Nobel de Literatura. O dever dos poetas é cantar com seus povos e dar ao homem o que é do homem, sonho e amor, luz e noite, razão e desvario. Certo? Palavras aí do grande poeta Pablo Neruda. Muito bem, vamos lá. Capacitância e dielétricos. O que é um capacitor? Um capacitor é um dispositivo útil para armazenar carga elétrica e energia. Certo? Consiste de dois condutores isolados um do outro, tá? E um capacitor típico é o chamado capacitor de placas paralelas e é constituído por duas placas condutoras de área A separadas por uma distância D, como a gente está vendo aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, né? Esse aqui é o capacitor plano, tá certo? A gente tem ele aqui, na verdade, né, representado por duas placas paralelas ligadas aqui a uma diferença de potencial V, né? Então o polo positivo nessa placa de cima, que adquire carga mais Q, o polo negativo na placa de baixo, que adquire carga menos Q. Bom pessoal, nessa figura a gente pode ver aqui alguns modelos, né, de capacitor, né? O capacitor eletrolítico, né? Aqui o capacitor de poliéster, né? O capacitor cerâmico, o capacitor tântalo, o capacitor de mica, aqui o capacitor SMD, um capacitor variável, o capacitor a óleo e a papel, tá certo? Então a gente tem aqui alguns modelos aí de capacitores, tá? Então uma gama grande, né? Agora, além daquele que a gente apresentou inicialmente, o capacitor plano, que é mais para a gente poder visualizar e entender as propriedades. Muito bem. Quando as placas do capacitor estão ligadas a um dispositivo carregador, por exemplo, a uma bateria, existe a transferência de carga, tá? De um condutor para o outro, né? De uma placa condutora para outra, até que a diferença de potencial entre os dois condutores, ou seja, entre as duas placas, né, vão ser iguais e opostas, seja igual a diferença de potencial entre os terminais da bateria, tá? A quantidade de carga que é separada, né, que é igual em módulo, tá, da carga em qualquer dos condutores, ou seja, uma placa está com uma carga positiva mais Q, a outra com uma carga positiva menos Q, ela vai depender da geometria do capacitor. Então, por exemplo, a área e a separação entre as placas de um capacitor, tá bom? E isso vai definir o que? A diferença de potencial entre elas. Muito bem. A constante de proporcionalidade, tá, que mede a capacidade que um capacitor possui de armazenar cargas elétricas é chamada de capacitância, dada pela letra C. De forma que a carga armazenada no capacitor é igual à capacitância vezes a diferença de potencial. Tá bom? A capacitância ela vai depender do tamanho, da forma e da configuração geométrica dos condutores. Por exemplo, a capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas é proporcional à área das placas e inversamente proporcional à separação entre essas placas, de forma que a gente tem o quê? Né? Essa propriedade dada, né, por uma equação, tá? Que a gente vai ver aqui, né, logo a seguir. A unidade que mede a capacitância elétrica é o farad, tá? Certo? Que é Coulomb por volt, né? Então a gente tem aqui essa relação, né, daqui, né? A relação que a gente tem, o que é? Capacitância é igual a carga dividida por diferença de potencial. Então a gente tem, na verdade, o quê? Que um farad, que é a unidade de medida da capacitância eletrostática, é igual a 1 Coulomb por volt, tá? E a gente observa o quê? Que o farad, ela é uma unidade muito grande, tá? E de forma que se usa normalmente para medir a capacitância de um condutor submúltiplos, né? Como o microfarad, que é 10 elevado a menos 6 farad, e o picofarad, 10 elevado a menos 12 farad, certo?
Então essas aqui são as referências da nossa aula de hoje, tá? Para fazer essa introdução sobre a questão da capacitância elétrica. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!